Jojo é uma franquia dividida em partes, e cada parte conta a perspectiva de um membro dessa família em um período específico do tempo. A questão é, tem muita gente que reclama que certas partes não são tão relevantes para a história e são facilmente puláveis. As partes que tendem a receber esse tipo de crítica são Diamonds Unbreakable e Vento Áureo, e nesse vídeo eu vou falar justamente sobre como essa tal irrelevância no espectro geral torna essas partes tão interessantes. Eu sou o Rick e seja bem-vindo a mais um vídeo. O Araki já disse que inicialmente seu planejamento era que Jojo fosse uma trilogia, ou seja, terminaria em Stardust Crusaders. E se formos analisar, o caminhar das partes colabora com isso. A parte 1 deixa muita coisa em aberto sobre os conceitos de Ramon, vampiros, máscara de pedra e até sobre a linhagem dos Zeplis e Joestar. Tudo isso é esclarecido na parte 2, com os Homens dos Pilares, a Lissa sendo o bebê do navio e o Joseph e o Caesar herdando a vontade dos seus antepassados. Basicamente todas as pontas soltas não tão esclarecidas foram abordadas em Battle Tendency. E então nós temos Stardust Crusaders, que traz o Dio de volta e bota tanto o Joseph quanto o Jotaro para lutar pelo destino do mundo. Isso que é padrão das três partes iniciais. Todas terminam com batalhas que vão decidir o futuro do planeta. Com o Dio derrotado e todas as principais questões da história encerradas, Stardust Crusaders tem um final bem fechado para Jojo se a gente parar para pensar. Eles derrotaram o Dio, acabaram com a Máscara de Pedra, venceram os Homens dos Pilares, todas as ameaças globais foram exterminadas, então a história acabou. Certo? Aí que vem o pulo do gato, meu filho. O Araki resolveu continuar Jojo, e isso por dois motivos. Primeiro, a parte 3 fez muito sucesso e alavancou a franquia e expandiu ela para o ocidente. Quando Jojo ganhou o primeiro anime, foi adaptando a parte 3. Quando ganhou os primeiros jogos, eram sobre a parte 3. O primeiro spin-off foi sobre a parte 3, então o Araki estava recebendo e continua recebendo até hoje uma grana preta por causa dessa parte. E obviamente isso é um puta incentivo para continuar a escrever mais. Só que, além disso, ele se divertiu muito escrevendo a parte 3. Tanto que quando ele percebeu, ele já tinha usado todas as cartas de tarô, e mesmo assim, queria continuar escrevendo a Stardust Crusaders. E daí que surgiram os stands dos deuses egípcios, porque o Araki queria continuar escrevendo a parte 3. Então, o contentamento dele e do público com Jojo estavam mais altos do que nunca. E daí surge Diamonds Unbreakable. O que eu acho maravilhoso é que o Araki não tentou, pelo menos de cara, forçar uma continuação com um sucessor do Dio ou deu alguma desculpa pro Dio voltar. Nesse ponto eu não tenho um rumo definido do que poderia ser a parte 4. Com o fim da parte 1 dá pra especular muita coisa, ela deixa espaço pra continuação. Agora tu pega a parte 4 e não tem nada das tramas principais deixado em aberto para que possa ser concluído. E isso foi ótimo, porque abriu espaço para essa parte ser o que o Araki quisesse que fosse. Ele atingiu uma liberdade muito maior, porque ele podia criar os próprios mistérios que não derivam necessariamente de conceitos já apresentados. É tudo novidade e é tudo em volta dessa parte. Aí temos uma trama que se passa numa cidade do interior do Japão, onde os inimigos não são assassinos ou pessoas importantes para a lore do universo. Os inimigos são um incel, um cozinheiro, um anão vigarista e um mendigo. O grande vilão dessa parte não é o criador das máscaras de pedra ou um vampiro homossexual que quer dominar o mundo. O vilão é o teu vizinho, é o Roger. De fato, o Roger é um serial killer, mas ele passa a maior parte do tempo evitando se encontrar contigo do que querendo te matar, tá ligado? Tu só não sabe que ele é um serial killer que tem fetiche em mão, mas fora isso, pô, é um cara normal, tá ligado? Se o Kira simplesmente não fosse descoberto, nada mudaria pro universo de Jojo, e eu acho isso muito interessante. A trama da parte 4 não se preocupa em ser independente, não que ela seja inútil. Questões como a forma que se adquire um stand são respondidas, mas isso só virou uma questão agora. Na parte 3, isso não importava e nunca foi levantado esse assunto. Eu não estou dizendo que isso torna o Araki explicar como se adquire um stand algo ruim. Só é uma questão que foi inventada agora. Para mim, o charme da parte 4 está muito nisso. Ela é uma trama muito independente, ela claramente podia ser só um spin-off, e não tem problema.
Como eu disse, isso é o ponto forte dela, porque ela não fica adiando coisas pro futuro. Ela, como parte, funciona perfeitamente isoladamente, o que não quer dizer que eu tenha que pular as 3 primeiras e vir direto para a parte 4. Ouviu, louquinho? A parte 2 é uma parte muito dependente da parte 1 para quase todos os aspectos. Ela expande o que já foi estabelecido e conclui as questões não respondidas anteriormente. Eu particularmente sou muito mais fã do que a parte 4, que ela levanta essas questões e fecha elas sem precisar de uma continuação para isso. Sim, eu gosto de um fanservice de referências aos eventos passados. Isso existe na parte 4, mas no contexto geral é uma trama que se sustenta sobre si só, e é aí que ela adquire seu charme. Ela tem tanta coisa individual que faz ela ter um carisma muito poderoso e próprio. Em Vento Áureo, o Araki novamente criou uma trama que funcionasse individualmente, e para mim, a parte 5, claro que da sua própria forma, tem todas as qualidades que eu disse em Diamonds Unbreakable. Sim, a parte 5 tem uma preocupação em falar de temas passados. Ela expande bastante a lore e conecta os eventos da parte 3 com ela mesma. Todo o lance da flecha, diávolo, são conceitos novos, mas que agregam da sua própria forma nas partes passadas. Entretanto, novamente, se a gente pegar o contexto geral, é uma trama tão independente, se não até mais que a parte 4. Porque aqui, a gente não tem como um dos principais um personagem passado, como é o Jotaro. O Koichi aparece no início e o Polnareff no fim. De resto, o elenco é todo novo. A história se passa só num país, e assim como a parte 4, o confronto final não é para decidir o destino da humanidade, embora seja algo sem grandioso. Tipo, o Jotaro nem estava ligado nesse conflito, e o Diávolo é um vilão sobre o contexto em específico da Itália, então não tem nada a ver com o Dio, o Cars, nem nada que foi apresentado anteriormente. É só um negócio da flecha que serve para fazer uma conexão ali. Em Stone Ocean, o Araki trouxe de volta em tona o Dio. Dessa vez, o vilão tem ligação com ele, o Jotaro volta para fazer a sua última missão. A luta final é envolvendo o destino do universo e envolve todos os conceitos da franquia inteira. A parte 6 tem muito mais cara de continuação da parte 3 do que a parte 4 ou 5. E tá tudo bem. Tudo isso que eu falei não é para dizer que a parte 4 e 5 são muito melhores que as outras. É mais uma defesa contra aquele pessoal que fala que tem que pular porque é, entre aspas, inútil pro enredo. Sendo que não, essas partes são importantes para Jojo no geral, só que da sua própria forma. Elas não precisam ser continuações diretas, como é a parte 3 ou como é a parte 6. Elas podem ser tramas individuais que agregam no universo de Jojo. A parte 7 é um ótimo exemplo de trama que deixou alguns espaços para o futuro, mas no geral é muito fechada, o que possibilitou a parte 8 seguir o mesmo caminho. Enfim, você concorda comigo? Independente da tua resposta, deixa o like, se inscreve porque isso me ajuda muito e me diz aí o que tu achou. Eu sou o Rick e tenha um bom giorno.